Eu disse que o carinho dele me incomodava e desde então meu namorado nunca mais me tocou. Eu disse a ele que o carinho dele me deixava desconfortável, e desde então meu namorado nunca mais me tocou e não sei o que fazer. Olá, sou Lilith. Tenho 26 anos e estou há 2 anos com meu namorado Dave, que tem 28. Não sei muito bem como começar isso, mas sinto que preciso desabafar porque a situação em que estamos agora me deixa confusa, triste e cheia de culpa. Quando conheci Dave, achei ele um cara incrível. Era atencioso, divertido, muito carinhoso e, acima de tudo, muito afetuoso. Desde o primeiro dia dava para notar que era alguém que curtia o contato físico. Sempre buscava me abraçar, acariciar meu cabelo, segurar minha mão ou simplesmente me ter por perto. No começo eu adorava. Eu também sou uma pessoa carinhosa, então ter um parceiro que demonstrasse tanto afeto me fazia sentir amada e segura. Além disso, Dave era daqueles namorados que sempre olham para você como se fosse a pessoa mais linda do mundo. Me dava beijos do nada, me abraçava por trás quando eu cozinhava, me dizia coisas doces o tempo todo, me fazia sentir desejada. Inclusive nos primeiros meses tinha esse costume de tocar minha perna enquanto conversávamos ou de dar tapinhas brincalhões no meu bumbum. Fazia com carinho, não de forma vulgar, e para mim parecia algo terno, uma forma de me mostrar que gostava de estar comigo. Eu pensava que essa fase intensa de tanto carinho físico era típica do início de um relacionamento e que com o tempo ia se acalmando um pouco, como costuma acontecer com quase todos os casais. Mas com Dave não foi assim. Passavam os meses e ele continuava igual. Beijos toda hora, abraços a cada 5 minutos e uma necessidade constante de contato físico. Eu amava e não me incomodava, pelo menos no começo. Ao completar 1 ano de relacionamento decidimos morar juntos. Para mim foi algo grande porque nunca tinha morado com um parceiro antes, mas tudo fluiu bem. No começo tudo era perfeito. Compartilhávamos a cama, as refeições, as séries, as risadas e também, claro, a intimidade. Dave tinha uma energia incrível para isso. Durante os primeiros meses morando juntos, tínhamos relações quase todos os dias, às vezes até mais de uma vez. E não digo isso como reclamação. Naquele momento eu também gostava. Me sentia desejada, amada, viva. Era a primeira vez que um homem me mantinha tão interessada por tanto tempo. Meus ex-namorados, com o passar dos meses, costumavam ficar mais distantes nesse sentido. Depois de meio ano, já não mostravam tanto interesse ou diziam que estavam cansados ou que era normal que a frequência diminuísse. Mas com Dave, ele sempre queria. Lembro que uma vez contei para minhas amigas e uma delas, Sol, me disse: "Que sorte você tem, amiga. Meu namorado só me toca quando eu peço. E olha que já estamos há 3 anos juntos. Sempre diz que é normal, que a paixão diminui com o tempo, mas já vejo que existem caras que continuam tão apaixonados quanto no começo. E eu me senti sortuda. Pensei que ter alguém que me desejasse tanto era sinal de que me amava profundamente. Não via nenhum problema. Na verdade, gostava de mostrar que depois de tanto tempo ainda continuávamos com a mesma intensidade do início. Mas aos poucos algo começou a mudar. Não nele, mas em mim. Comecei a me sentir cansada, mentalmente esgotada. No trabalho começaram a exigir mais de mim. Sou secretária em uma empresa pequena e com os cortes que fizeram há alguns meses acabei assumindo tarefas que antes eram feitas por mais 2 pessoas. Chegava em casa estressada, com dor de cabeça, sem energia para nada. Só queria descansar. Dave, como sempre, me recebia com abraços, beijos, carícias. Preparava o jantar, me perguntava como tinha sido meu dia. Tentava aliviar meu estresse, mas às vezes o carinho dele, embora bem intencionado, me parecia sufocante. Não porque eu não quisesse, mas porque sentia que não tinha espaço para respirar. Era como se até o afeto se tornasse um peso. As primeiras vezes tentei lidar com delicadeza. Se ele se aproximava para ter intimidade, eu dizia que estava cansada, e era melhor outro dia. Ele sempre entendia, embora eu notasse em seu olhar certa tristeza, como se sentisse que estava sendo rejeitado. Mesmo assim, a atitude dele não mudava. Continuava sendo o mesmo cara atencioso e carinhoso de sempre. Me abraçava mais, me dava mais beijos, como se quisesse compensar a distância que começava a aparecer em mim. Eu o amava, mas comecei a me sentir sufocada. Me incomodava que sempre quisesse estar grudado em mim, que me abraçasse toda hora, que me procurasse tanto na cama. E não era porque já não me atraía, simplesmente não tinha cabeça para isso. Meu corpo pedia descanso e minha mente silêncio, mas ele não entendia completamente, ou pelo menos não como eu precisava. Lembro de um dia em particular, há algumas semanas, que mudou tudo. Tínhamos passado vários dias sem ter relações. Eu estava doente do estômago e além disso saturada de trabalho. Mal dormia. Dave tinha sido compreensivo. Não me pressionou, não insistiu, mas naquela noite se aproximou de mim na cama. Me abraçou por trás, começou a me beijar o pescoço e a me acariciar. Eu estava exausta.
exausta. Não tinha vontade de nada e mesmo assim ele fazia com tanta ternura que me senti culpada por não corresponder. Mas naquele momento, em vez de sentir amor, senti irritação. Não sei porquê. Foi como se toda a pressão do trabalho, o cansaço e a falta de espaço se misturassem. Eu o empurrei e gritei: sai fora. Você só pensa nisso. Você é um pervertido. Nunca vou esquecer a cara dele. Ficou parado como se não entendesse o que tinha acabado de acontecer. Depois baixou o olhar e disse com voz baixa: amor, desculpa, achei que você estava melhor. Só faço isso porque te amo. É minha forma de demonstrar carinho. Perdão. E eu, ainda alterada, respondi algo que agora me dói lembrar, pois me dá nojo a sua forma de mostrar carinho. Me incomoda. Me deixe em paz um pouco. Ele não disse mais nada. Levantou da cama, pegou um travesseiro e foi dormir no sofá. Naquela noite não dormi. Fiquei olhando para o teto, me sentindo horrível. Não podia acreditar no que tinha dito a ele. Não foi só o tom, foram as palavras. Sabia que tinha machucado ele. No dia seguinte tentei falar com ele, mas estava distante. Me cumprimentou com um beijo rápido na testa e foi trabalhar antes de mim. Desde então tudo mudou. Já se passaram 2 semanas desde aquela noite e Dave não voltou a me tocar. Nada, nenhuma carícia, nenhum olhar prolongado, nenhuma tentativa de aproximação. Apenas um beijo de cumprimento quando chega ou quando nos despedimos. E isso é tudo. Já não dorme no sofá. Voltou para a cama há alguns dias, mas dorme do lado dele sem me procurar. É como se colocasse uma barreira invisível entre nós. O silêncio é o que mais me mata. Não conversamos realmente sobre o assunto. Eu tentei me comportar como se nada tivesse acontecido, preparando o jantar, falando do meu dia, fazendo pequenas brincadeiras. Ele responde, mas sem a mesma calidez de antes. Educado, gentil, mas já não é o mesmo Dave. E agora sou eu quem sente falta. Sinto falta dos abraços dele, dos beijos, das carícias. Sinto falta de quando ele me olhava com aquele brilho nos olhos e me dizia o quanto eu era linda sem motivo. Sinto falta de me sentir desejada, mas não sei como me aproximar nem o que dizer. Me dá vergonha pedir que volte a me tocar depois de ter dito que o carinho dele me incomodava. Sinto que qualquer tentativa de arrumar isso vai soar falsa, como se agora o procurasse só porque ele se afastou. Pensei em me desculpar, mas não sei como fazer sem que pareça vazio. Não quero que ele pense que só faço isso por necessidade física. A verdade é que me dói ter machucado ele. Me dói ver como se apaga essa parte dele que eu tanto amava. Não sei se isso é normal, se é uma consequência natural do que aconteceu ou se já não tem volta. Me assusta a ideia de que por uma noite de cansaço e palavras ruins tenha quebrado algo que não pode ser consertado. Às vezes fico olhando para o sofá onde ele dormiu essas 2 semanas e me dá vontade de chorar. Ele continua sendo gentil, continua me ajudando com tudo, continua cozinhando, continua perguntando se dormi bem ou se já comi. Mas há uma frieza nova, como se agora estivesse fazendo tudo isso por costume, não por amor. E o pior é que de alguma forma sinto que mereço. Atualização. Olá, sou Lilith. Obrigada a quem me leu e deixou comentários na minha publicação anterior. Não esperava tanta compreensão nem tantas mensagens de apoio. Li cada uma e muitas me fizeram refletir sobre a forma como me comuniquei com Dave e o que provavelmente ele sentiu naquele momento. Quero contar como tem sido tudo nesta última semana. Depois daquelas 2 semanas em que ele não me tocou nem se aproximou além do necessário, senti que não podia continuar assim. A distância estava ficando insuportável. Via ele todos os dias. Comíamos juntos, conversávamos sobre coisas do dia a dia, mas a conexão entre nós tinha se apagado. Era como se morássemos juntos, mas já não fossemos um casal, só 2 pessoas compartilhando um espaço. Durante vários dias pensei em como quebrar esse gelo. Não queria forçar, mas também sabia que se não dissesse nada, essa distância se tornaria permanente. Então uma noite, enquanto jantávamos, juntei coragem e falei com ele. Dave, disse sem olhar diretamente para ele. Quero que saiba que pode voltar a me tocar se quiser. Não precisa se preocupar com o que eu disse naquela vez. Sinto muito, de verdade. Estava cansada, estressada e disse coisas horríveis. Não estava sentindo aquilo. Ele levantou o olhar um momento e me observou com uma expressão difícil de ler. Não estava irritado, mas também não parecia aliviado. Só me olhou alguns segundos, depois assentiu lentamente e respondeu. Tudo bem, Lilith. E isso foi tudo. Não disse mais nada. Não houve um abraço. Nenhum. Eu também sinto sua falta. Apenas aquele tudo bem, tão breve, tão neutro, que me deixou um vazio no peito. Pensei que com o tempo ele voltaria a se aproximar aos poucos, mas não aconteceu. Já se passaram 7 dias desde aquela conversa e nada mudou. Continua sendo gentil, continua fazendo as mesmas coisas de sempre. Prepara meu café pela manhã, me pergunta se já comi, me dá um beijo rápido antes de ir trabalhar, mas não há nenhuma demonstração de desejo. É como se tivesse apagado de si mesmo toda aquela parte afetuosa e física que antes o caracterizava. E isso está me destruindo. Antes qualquer mínimo gesto meu fazia reagir. Se eu passava perto dele e roçava seu braço, se o abraçava por trás, se sentava no colo dele ou simplesmente se o olhava com um sorriso provocante, ele logo se animava. Às vezes até brincávamos com isso. Eu dizia, você é como um botão de ligar. E ele ria e respondia, é que não consigo evitar. Você é minha fraqueza. E agora?
agora nada. Posso passar perto dele, abraçá-lo ou tocá-lo e não há nenhuma reação, nem física nem emocional. Ele me olha, sorri um pouco, mas o olhar dele já não tem aquele brilho, aquele desejo, aquela faísca que antes eu via tão clara. E isso me assusta. Se você está acompanhando essa história e quer saber o que acontece depois, deixa um like aqui no vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas atualizações. E me conta nos comentários, você acha que o relacionamento deles ainda tem salvação? Ontem à noite aconteceu algo que me deixou ainda mais confusa. Ele tinha voltado a dormir na cama comigo, mas sempre do lado dele, sem me tocar. Então ontem à noite decidi tentar me aproximar um pouco mais. Não queria forçar, só dar um sinal de que estava pronta para arrumar as coisas e que queria voltar a estar perto dele. Esperei ele se deitar. Estava olhando o celular como todas as noites. Me aproximei devagar, me aconcheguei ao lado dele e coloquei minha mão sobre o peito dele. Ele me olhou, sorriu um pouco e acariciou meu cabelo, como costumava fazer antes, mas o toque dele foi muito suave, quase distante. Então, sem pensar muito, levei a mão dele até meus seios. Fiz isso com ternura, buscando que ele sentisse que eu precisava dele e queria reconectar com ele. Por um momento pensei que tudo ia bem. Ele sorriu um pouco mais, mas algo no olhar dele me deixou confusa. Não era desejo, era mais tristeza. Então percebi algo que me atingiu como uma pedra. Nada. Não houve nenhuma reação física nele, nada do que costumava acontecer antes. Antes bastava uma carícia ou um beijo para que o corpo dele respondesse na hora. Era algo que até me fazia rir porque ele mesmo costumava brincar sobre como era fácil provocá-lo. Mas dessa vez não aconteceu nada. O corpo dele estava completamente quieto. Tentei disfarçar minha surpresa e disse com um sorriso nervoso: "O que foi, amor?" Ele ficou em silêncio alguns segundos, desviou o olhar e depois disse com voz baixa: "Desculpa, estou meio cansado. É só isso. Acho que deveríamos dormir." Fiquei imóvel. Não disse nada, só concordei e me virei, fingindo que não tinha me afetado. Mas assim que apaguei a luz, as lágrimas começaram a sair sozinhas. Não sei como descrever o que senti. Não era só tristeza, era uma mistura de medo, culpa e vergonha. Senti que tinha destruído algo que não pode ser recuperado. Durante toda a noite fiquei pensando nas palavras dele, no tom com que disse. Não estava irritado, nem incomodado, nem distante. Parecia magoado, e isso partiu minha alma. Hoje, enquanto ele estava no trabalho, fiquei relembrando tudo que disse naquela noite. Você é um pervertido. Me dá nojo a sua forma de mostrar carinho. Me incomoda. Repeti na minha cabeça e cada uma doía mais que a anterior. Não sei como pude dizer isso para a pessoa que tanto me amou. Sei que estava cansada, que não disse com ódio, mas isso não tira a dor, porque essas palavras não se esquecem. E agora temo que tenham deixado uma ferida tão profunda que já não há forma de curar. Percebi que até a forma dele me olhar mudou. Antes, quando cruzávamos o olhar, eu via amor, desejo, ternura. Agora vejo cautela. É como se estivesse medindo cada gesto, como se tivesse medo de que qualquer demonstração de afeto pudesse voltar a me incomodar. E isso me dói mais que todo o resto, porque sei que fui eu que o fiz sentir assim. Li muito sobre como os homens também podem se sentir profundamente rejeitados por palavras como essas, principalmente quando a forma de amor deles é o contato físico. E acho que era exatamente isso que acontecia com Dave. O contato físico era a linguagem dele, era a forma dele dizer eu te amo. E eu invalidei completamente. Disse que o amor dele me dava nojo. Como se cura algo assim? Desde aquela noite ele não só se afastou fisicamente, mas também emocionalmente. Fala menos, evita conversas profundas. Quando o abraço ele responde, mas não com a mesma energia. Já não me beija sem motivo, nem me toca por impulso. Até quando assiste filme comigo, senta a uma distância prudente, como se ainda tivesse medo de me incomodar. E eu, em silêncio, sinto mais falta dele do que nunca. Não sei como pedir perdão de uma forma que não soe vazia. Não sei se falo diretamente sobre isso ou deixo o tempo fazer sua parte, mas tenho medo de que o tempo, em vez de curar, só acabe de apagar o que tínhamos. Me olho no espelho e começo a me perguntar coisas que me machucam. Será que ele já não me acha atraente? Será que quebrei algo dentro dele? Será que o desejo dele se apagou para sempre? Às vezes penso que se ele tivesse gritado comigo ou discutido naquela noite, seria mais fácil, mas não fez. O silêncio dele foi pior. Foi como ver algo dentro dele se quebrando em silêncio, sem reproches, sem raiva, apenas um fechamento suave, mas definitivo. Hoje, enquanto dobrava a roupa, encontrei uma camiseta dele que eu costumava usar para dormir. Cheirei e comecei a chorar. Não por nostalgia física, mas porque lembrei o quanto era feliz quando tudo parecia tão simples, quando ele me abraçava sem medo e eu recebia sem me sentir sufocada, quando não havia distâncias, nem silêncios, nem culpas. Sei que muitos dirão que tenho que conversar com ele de novo, que a comunicação é a chave. Talvez tenham razão, mas não quero pressioná-lo. Não quero que ele sinta que o procuro só porque percebi o que perdi. Quero que ele sinta que o amo de verdade e que estou disposta a consertar o que quebrei. Por isso estou aqui escrevendo de novo, porque não sei o que fazer. Não sei como mostrar que sinto muito sem machucá-lo mais. Não sei como dizer que sinto falta dele sem que pareça egoísta. Não sei como tocá-lo sem que pareça que busco o perdão dele através do corpo. Só sei que o amo e que me dói
dói vê-lo assim. Me dói ver que o olhar dele já não se acende quando me vê. Me dói lembrar o quanto ele era feliz cada vez que me abraçava e saber que fui eu que ensinou ele a conter esse carinho. E me dá medo, muito medo, que esse seja o começo do fim. Por isso peço conselho. Como posso consertar algo assim? Como posso fazer ele voltar a confiar em mim e volte a se sentir livre para me demonstrar amor como antes? Ou já não tem volta? Segunda atualização. Já se passaram várias semanas desde minha última publicação. Me custou muito decidir se escreveria esta atualização, mas sinto que preciso fazer isso para poder soltar tudo. As coisas com Dave não só não melhoraram, terminaram da pior forma possível. Depois de contar aqui o que tinha acontecido, tentei seguir os conselhos que me deram. Ser paciente, dar tempo, mostrar afeto sem pressionar. Tentei de verdade, mas o silêncio, a distância e a frieza entre nós continuavam crescendo dia após dia. Era como viver com um fantasma. Eu via ir e vir, cumprir com suas rotinas, falar comigo com educação, mas sem alma. Já não havia beijos, nem abraços, nem risadas, só gestos automáticos. E essa ausência de calor estava me consumindo. Um dia decidi contar para minhas amigas o que estava acontecendo. Nos reunimos no apartamento de Sol, a mesma que meses atrás tinha me dito que eu era sortuda por ter um namorado tão apaixonado. Quando terminei de contar tudo, houve um silêncio desconfortável. Eu esperava um pouco de empatia, talvez alguma ideia para me aproximar dele, mas as reações delas foram bem diferentes. Sol foi a primeira a falar. Amiga, não quero ser cruel, mas não te parece estranho que um homem mude assim do nada? Disse enquanto cruzava os braços. Tipo, de ter relações quase todos os dias para não querer te tocar de jeito nenhum? Tentei defendê-lo. Ah, não sei, acho que o machuquei muito. Ainda está magoado pelo que disse. Mas outra amiga minha, Clara, interveio com um tom mais direto. Lilith, não se engana. Os homens, quando se sentem rejeitados, muitas vezes procuram outra. Talvez ele se sentiu magoado e foi se consolar com outra pessoa. Fiquei calada. Não queria pensar nisso, mas as palavras dela se cravaram em mim como agulhas. Sol concordou e acrescentou. Sim, amiga, lamento dizer, mas o mais provável é que Dave já tenha experimentado outra mulher. Talvez depois que você disse aquilo naquela noite, ele se distanciou e procurou conforto em outra. Assim são todos os homens. Quando os rejeitam, buscam validação em outro lugar. Não quis acreditar. Tentei defendê-lo, mas as palavras delas começaram a se repetir uma e outra vez na minha cabeça. E se fosse verdade? Se aquela frieza não era tristeza, mas culpa? Se o motivo pelo qual ele já não me tocava era porque já tinha encontrado outra pele para tocar? Essa ideia me destruiu. Naquela noite não consegui dormir. Imaginei Dave com outra mulher, beijando ela, tocando ela, olhando ela com os mesmos olhos com que costumava me olhar. Pensei nele procurando ela, nela respondendo com aquela paixão que agora me negava. Chorei tanto que fiquei sem voz. No dia seguinte, cegada pela raiva, pela dor e pela insegurança, decidi confrontá-lo. Não foi um momento planejado, foi puro impulso. Ele tinha acabado de chegar do trabalho. Estava tirando os sapatos quando entrei na sala e, sem nem pensar, soltei. Me diz a verdade, Dave. Quem é a outra? Ele me olhou confuso. Do que você está falando? Não se faça de bobo. Gritei sentindo a voz quebrar. Você está me traindo, não está? Que coincidência que logo depois daquela briga você parou de me procurar. Com certeza foi com alguma vagabunda do seu trabalho. Me diz, por que você não quis fazer nada comigo na outra noite? O que ela tem que eu não tenho? As palavras saíam sozinhas entre gritos e lágrimas. Não estava raciocinando. Dave ficou em silêncio alguns segundos, sem se mexer, sem nem tentar se defender. Me olhava com uma mistura de surpresa e tristeza, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Lilith, disse finalmente com voz baixa. Se acalma, não há nenhuma outra. Mentira, gritei. Não me toma por idiota. Não há ninguém mais. Repetiu mantendo a calma. Só não sei. Me senti meio mal pelo que você disse. Não quero que se sinta desconfortável. Me doeu muito que me chamasse de pervertido. Esse tempo todo tive essa insegurança de saber se te tocava demais ou se te fazia sentir mal. Mas você sempre respondia com carinho e isso me tranquilizava. Depois do que disse, me senti muito mal, muito inseguro. As palavras dele me desarmaram. Eu ainda estava chorando, mas já não de raiva, e sim de culpa. Meu Deus, Dave, foi só algo sem pensar. Você é um exagerado, disse entre soluços. Ele ficou me olhando. A expressão dele mudou completamente. O rosto, que até aquele momento tinha mostrado apenas tristeza, endureceu. Então é isso que você acha? Que eu exagero? Perguntou em tom sério. Fiquei em silêncio tentando voltar atrás. Não quis dizer isso, balbuciei, mas já era tarde. Dave suspirou, passou a mão no rosto e disse com uma calma que gelou meu sangue. Sabe de uma coisa? Acho que isso não vai dar certo. Vi ele caminhar até o armário. Abriu a porta e começou a tirar as roupas dele. Corri até ele desesperada. Dave, não, por favor, não vá embora. Podemos arrumar isso. Foi um mal-entendido. Só estava magoada, confusa. Ele não me olhou. Continuou guardando coisas na mala sem dizer nada. Não adianta continuar juntos, Lilith. A voz dele soava cansada. Não quero continuar em algo onde me sinta constantemente julgado pela forma como amo. Me dói, de verdade
verdade me dói, mas não posso continuar me sentindo assim. Tentei abraçá-lo, mas ele se afastou suavemente. Por favor, não me toca, disse. E essas palavras foram como um golpe. Não gritou, não me insultou, não me reprovou nada. Só pegou as coisas dele, me deu um último olhar triste e foi embora. A porta se fechou e com ela tudo o que tínhamos. Isso foi há um mês. Desde então não tive mais notícias dele. Ele não me bloqueou, mas também não me escreveu. Não há mensagens, nem ligações, nem rastros dele nas minhas redes sociais. É como se tivesse desaparecido. E embora no começo eu o procurasse, agora entendo que ele precisa de espaço. Ou talvez simplesmente decidiu seguir em frente. O primeiro dia sem ele foi um inferno. O apartamento parecia vazio. Não conseguia olhar para o lado da cama dele sem que o peito doesse. A caneca dele, a escova dele, a jaqueta pendurada atrás da porta. Tudo se tornou uma lembrança do que perdi por uma reação impulsiva. Passei as primeiras semanas culpando ele, achando que era injusto que tivesse ido embora assim, sem me dar uma chance de arrumar. Mas depois comecei a entender. Fui eu mesma que o afastei. Fui eu quem o machucou, quem o chamou de pervertido, quem o fez se sentir envergonhado de amar do jeito dele. E o pior é que quando ele tentou me explicar a dor dele, voltei a invalidar. Disse que era exagerado, justamente quando estava sendo mais honesto e vulnerável. Ele não foi embora por orgulho. Foi embora porque já não tinha forças. Pensei muito em como uma única frase pode mudar o rumo de um relacionamento. Às vezes achamos que as palavras o vento leva, mas não é assim. As palavras ficam, se cravam na mente e no coração, e às vezes não há como apagá-las. Passei noites inteiras lembrando da voz dele, dos gestos, da forma como me olhava. E percebo que tudo que ele fazia, os abraços, os beijos, a proximidade, eram a forma dele dizer eu te amo. Eu interpretei como algo excessivo, como um peso, quando na verdade era a linguagem do amor dele. Agora entendo que o que me incomodava não era ele, mas meu próprio cansaço, meu estresse, minha falta de equilíbrio. Mas descontei nele. Aprendi uma lição dolorosa. Às vezes não é a grande traição ou a rotina que destrói um relacionamento, mas sim as pequenas feridas, as palavras ditas no pior momento. E quando você machuca o coração de alguém que só queria te amar, há danos que não podem ser consertados. Não sei se algum dia vou voltar a falar com Dave. Talvez não. Talvez ele encontre alguém que se sinta confortável com a forma de amar dele, e não o faça sentir envergonhado pelo carinho. E eu só espero poder me perdoar, porque eu o amo, e porque perdi alguém que, do jeito dele, só tentava me demonstrar a mesma coisa.